Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Igor Chicoletti, eu sou o seu professor de matemática. O meu sinal na comunidade surda é este. O Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E para começar a nossa aula, que vai ser sobre notação científica, pega teu caderno, as tuas canetinhas e não esquece da tua garrafa com água, hein? É muito importante se manter hidratado. Mas e aí, vamos aprender? Tu já ouviu falar de notação científica? Em alguma situação do teu dia a dia? Bom, em alguns contextos, nós temos números muito grandes, como por exemplo, a distância daqui até o Sol em milímetros ainda. Cara, é muito grande. Em algumas outras situações, nós temos números muito pequenos. E como é que eu vou representar esse número muito pequeno ou muito grande de uma forma mais abreviada? Bom, a notação científica ela vem justamente para isso. Ela vem abreviar esses números. Agora olha aí na tua tela o que está aparecendo. A vezes 10 elevado a B. Meu Deus do céu, duas letras diferentes. Calma, eu vou te explicar. Essa letra a gente pode chamar de fator. E deve ser um número entre 1 e 10. Pode ser 9,9, hein? Anota essa dica. Essa letra B, que é o expoente da base 10, e sempre vai ser uma potência de base 10, ele pode ser ora positivo, para representar números grandes, ora pode ser negativo, para representar os números pequenos. Anotou, né? Agora dá uma olhadinha nesse vídeo que eu preparei para você, justamente para demonstrar essa diferença das representações. Enfim, estamos aqui na Ponta Negra. Se eu quisesse, por exemplo, pegar alguma situação aqui em que o número fosse muito grande. Olha onde eu estou pisando. Na areia. Vamos supor que eu quero representar a quantidade de grão de areia aqui na Ponta Negra. Cara, é um número gigante. Então, para eu representar de uma forma visualmente melhor, uma representação matemática mais curta, é claro que eu ia utilizar uma potência de base 10, porque é um número muito grande e o expoente seria positivo. Vamos supor agora numa outra situação para um número muito pequeno. Se eu quisesse representar o tamanho de uma formiga. A formiga tem um tamanho bem pequeno. Parece ser pequeno, pelo menos. Se eu fosse representar por uma potência de base 10, seria com expoente negativo. Agora eu vou voltar lá para o estúdio. Vamos lá. Bom, agora eu vou te mostrar como a gente faz para representar um número em notação científica. O importante aqui é você saber mexer com a vírgula. E ainda a informação de que o número, aquele fator, lembra? A letra A deve estar entre 1 e 10. Lembrando que pode ser 9,9, hein? Vamos lá para a TV? Vai para o teu caderno. O nosso primeiro exemplo é este, 9, 8, 7, um monte de zero. A minha vírgula nesse meu primeiro exemplo, ela está à direita do último zero. E eu vou mexer essa vírgula de modo que aquele número, o fator, a letra A lá do exemplo, deve estar entre 1 e 10. Se eu colocar entre o 7 e o 0, não ficou legal aqui, entre o 7 e o 0, vai ficar 987,0000. Ainda não está no intervalo que eu quero. Então, a vírgula deve estar entre o 9 e o 8, que aí fica 9,87. E assim é satisfeito o meu intervalo. Beleza, eu sei aonde a vírgula estava e eu sei agora onde a vírgula deve estar para poder ficar em notação científica. Quantas casas esse número ele andou, essa vírgula ela foi andada para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então a minha notação científica, ela vai ficar desta maneira, ó. 9,87, que é o meu fator, vezes uma potência de base 10. Agora, a letra B, lembra que é o expoente?
o número que vai ficar no expoente é justamente quantas casas a vírgula andou. 8. Mas vai ficar positivo ou negativo? Lembra que eu falei para você, certo? Que números muito grandes é positivo e números muito pequenos são negativos? Pois é, o sinal é positivo. Pronto. O número está em notação científica. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu vou fazer de vermelho. Vai ficar da seguinte maneira. A vírgula agora ela não vai andar para a esquerda, ela vai andar para a direita. Veja que eu tenho um número 0,00078. Quase eu passo a quantidade de zeros. É um número muito pequeno. Então eu vou andar com a vírgula de modo que ela fique entre o 7 e o 8. E eu vou ter 7,8 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4 casas. Como é um número muito pequeno, vai ser negativo. Vamos avançar para o próximo exemplo. Um número grande de novo, ó. A vírgula deve estar entre o 6 e o 8. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a notação científica vai ficar desta maneira, ó. 7, 9 vezes 10 elevado a mais 6. Né? Andou 6 casas, era um número grande, então é positivo. E para a gente fechar os nossos exemplos, agora um número bem menorzinho ainda. Onde é que vai ficar a vírgula? Entre o 2 e o 3 vai ser 12... aqui ó, entre 1 e o 2, que vai ficar 1,23 vezes 10. Como era um número muito pequeno, 0, alguma coisa, então eu já sei que o expoente vai ser negativo. Agora, qual número vai ser? Depende da quantidade de casas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então é 10 elevado a menos 7. Bem tranquilo, né? Não esquece. Números grandes, positivo. Números pequenos, expoente negativo. Agora, a gente vai fazer operações com notação científica. Na verdade, não é com notação científica. É com números decimais que podem ser representados por notação científica, mas que a gente só vai usar esse tipo de representação no resultado. Me acompanha aqui que você vai entender o que eu quero falar. Vou lá para minha cartela, hein? Me acompanha. Nós temos 2 exemplos, olha aqui. Eu não vou colocar em notação científica ainda, senão vou ter um pequeno problema. Eu tenho uma situação aqui. Ou eu armo e efetuo essa soma, coisa que nós não vamos fazer aqui, porque esse não é o objetivo da aula. Vamos trabalhar com potências de base 10. Mas eu já te adianto uma informação importantíssima. Para eu poder fazer a operação de soma ou subtração, as potências de base 10, elas devem ser exatamente iguais. Tanto a base, claro, né, todas vão ser base 10, quanto o expoente, tá? Então fica atento. Bom, vamos trabalhar com esse 0,00032. Eu vou escrever da seguinte forma: 32 vezes 10, vou colocar a vírgula aqui, né? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Eita, não ficou legal não. 10 a menos 5, ficou melhorzinho. Mas, lembra que eu acabei de falar para você que as potências elas devem ser exatamente iguais? Então vou dar um jeito, de alguma forma, colocar essa minha outra parcela com 10 a menos 5 também. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas Chicolete, não ficou em notação científica, porque é menor do que 1, 0,4, que foi o que encontramos, né? Ainda não tem problema, calma que a gente ainda não terminou. 0,47, que 7 estranho. Deu uma bugada aqui. 0,47 vezes 10 a menos 5. Por que eu fiz isso? Justamente para as duas potências ficarem exatamente iguais, tá vendo? Todas as duas são 10 elevado a menos 5. Então, agora eu posso resolver a minha operação. 32 mais 0,47
só pode ser 32,47 vezes 10 a menos 5. Não está em notação científica o meu número. A minha resposta ainda não está em notação científica, porque o número é o 32. E eu devo ter um número entre 1 e 10, não esquece. Mas agora a gente vai trabalhar numa abordagem diferente. O inverso do que a gente viu no exemplo anterior. Me acompanha aqui na TV interativa que eu vou te mostrar. Bom, para esse número finalmente estar em notação científica, a vírgula deve estar entre o 3 e o 2, certo? Então, 3,247. Só que tem um detalhe. Eu não andei com a casa eu não andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, né, nesse meu contexto, eu vou somar uma unidade. Olha aí, ó, menos 5 mais 1, essa conta vai ser igual a menos 4. Então, agora o meu número está em notação científica. Vamos para o nosso segundo exemplo. Já está tudo, abre aspas, em notação científica, né? Não, presta atenção, 14,7, nada a ver. Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Vamos colocar em notação científica esse 14? Com o mesmo exemplo, com o mesmo contexto do exemplo anterior. Vou colocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, vou repetir tudinho aqui. Vou colocar minha canetinha vermelha. 2,7 vezes 10 elevado a menos 3, menos 1,47 vezes 10. Eu não andei com a vírgula uma casa para a esquerda, que foi igual ao exemplo anterior, e eu não havia somado uma unidade. Menos 4 mais 1 vai ser igual a menos 3. Agora as duas parcelas, melhor falando, elas estão com potências de base 10 com o expoente igual. Agora é só eu fazer a minha continha, né? 2,7 menos 1,47, eu vou ter o seguinte valor. Vai ser igual a 1, e aí, dá quanto? 23 vezes 10 a menos 3. Agora eu tenho um número em notação científica. Legal, né? Bem interessante. Te mostrei 3 abordagens diferentes para poder trabalhar com notação científica e também com essa questão da vírgula e a potência de base 10. Agora é o teu momento de praticar o que eu acabei de te falar. Mas e aí, vamos exercitar? A questão 1 diz o seguinte: dados os números abaixo, os reescreva em forma de notação científica. Letra A tem um número grande, a letra B um número pequeno, a C outro número grande e a letra D um número pequeno. E aí, como vão ficar as respostas? Tempo na tela.
Vamos lá começar a responder. A letra A vírgula deve estar entre o 2 e o 5. Então, minha notação vai ficar 2,56, certo? Vezes 10 elevado a mais algum número. Esse algum número vai ser a quantidade de casas que a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ficar 10 elevado a 6. Lembrando que esse positivo não precisa estar, certo? Letra B. A vírgula deve estar entre o 7 e o 3. Vai ficar 7,34. Opa, tá dentro do intervalo que eu preciso, né? Vezes 10 elevado a menos algum número. Esse algum número, lembrando que é a quantidade de casas que a vírgula anda. 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Seguindo, letra C, a vírgula tem que estar entre o 9 e o 8. Então vai ficar 9,8 vezes 10 elevado a mais... Quantas casas? 1, 2, 3. E para a gente fechar a letra D, a vírgula deve estar entre o 4 e o 8. 4,893 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Menos 7. Essa foi a nossa resposta. Vamos lá para mais uma questão? Olha a questão 2. Ela vai dizer o seguinte: de acordo com a notação científica, marque a alternativa correta. Letra A. Números grandes são representados por uma potência de base 10 com expoente positivo. Letra B. Para realizar soma e subtração, é necessário que as potências de base 10 estejam iguais. Letra C. Números pequenos são representados por uma potência de base 10 com expoente positivo. Letra D. Expoentes negativos fazem a vírgula andar para a esquerda e os positivos para a direita. E aí, qual alternativa você acha que é a correta? Tempo na tela. Dá uma olhadinha aqui na letra A. Vamos olhar a letra A. Números grandes são representados por uma potência de base 10, tudo certinho, com expoente positivo. Eu tô te falando isso desde a primeira aula, desde o nosso primeiro momento. Isso aqui tá certo. E a questão me pede a questão alternativa incorreta. Letra B.
Para realizar soma e subtração, é necessário que as potências de base 10 estejam iguais. Tanto a base, que vão ser 10, né, quanto o expoente. Mesmo sinal e o mesmo valor. Então, isso aqui também está correta. Não vou marcar a letra A nem a letra B. Vamos dar uma olhada na letra C. Números pequenos são representados por uma potência de base 10. Beleza. Com expoente positivo, nada a ver a letra C. Mas vamos olhar a D também. Vai que, né? Expoentes negativos fazem a vírgula andar para a esquerda, certinho. E os positivos para a direita. Perfeito. Tá tudo correto aqui na letra D. Então a nossa resposta correta só pode ser a letra C de Chicolete, claro, né? Agora que nós já fizemos duas atividades, eu quero te propor uma atividade um pouquinho mais elaborada. Se prepara agora para o desafio Educa Mais. Vamos lá para o nosso desafio e ele diz o seguinte: o perímetro é uma medida que representa a soma de todos os lados de um polígono. A figura abaixo é muito pequena. Marque a alternativa correta a respeito do seu perímetro. Lembra dessas dicas, hein? Tempo na tela para você resolver. Bom, a gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Dá uma olhada nas alternativas. Todas são 10 elevado a menos 4. Então, eu vou colocar os meus números ali dos lados com a potência de 10 a menos 4. A questão não pede notação científica, tá? Fica esperto. Eu já tenho um ali, que é o lado DC, que é 30 vezes 10 a menos 4. Ele já tá certinho aqui. Opa, o 4... Eita, que o 4 tá saindo com a Tó. Aí. Beleza. Vamos dar uma olhada no lado AB. Vamos colocar 10 a menos 4. A vírgula vai ter que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. O lado BC também vai ter que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 4. E o lado AB também, AD também vai ter que andar 4 casas com a vírgula. 1,
2, 3, 4. Aqui já vai dar 52 vezes 10 a menos 4, tudo em centímetros, né? Somando todas essas medidas, eu vou ter aqui, ó, 30 mais 52 vai dar 82, certo? 82 mais 2, 84. 84 mais 1,5, a minha resposta é 85,5 vezes 10 a menos 4 centímetros, que é justamente a letra A. E aí, o que você achou desse desafio? Bom, chegou o momento da nossa aula da gente rever alguns pontos, certo? O que eu aprendi hoje? Hoje nós vimos sobre notação científica e anota os pontos principais. Lembra da letra A que era o fator? Bom, deve ser o número que está entre 1 e 10. Lembrando que pode ser o 9,9. Tá dentro. O B, que eu chamei de expoente, é um número ora positivo, ora negativo. O positivo representa números grandes e o negativo, números pequenos. E uma outra informação bem interessante foi que, para eu fazer a operação de soma ou subtração, com essa representação numérica, que são as notações científicas, eu preciso ter potências com o mesmo expoente. A base vai ser 10, mas eu preciso que os expoentes sejam iguais, tanto quanto o número, quanto o sinal. Não esquece. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje e desse cenário novo maravilhoso do nosso Matematicast. Te encontro na nossa próxima aula. Tchau, tchau!